Olá, professora Deusilane, Maria Fernanda Barros, assessora da diretoria do Conselho Regional de Farmácia da Bahia. Gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o convite do Conselho Regional de Farmácia da Bahia para a gente gravar esse podcast hoje aqui, bater um bate-papo com a categoria farmacêutica sobre acessibilidade e inclusão em pessoas com deficiências. E eu acho que é um tema bastante relevante para a nossa categoria e é uma honra poder estar recebendo aqui você em nosso estado aqui na capital baiana. Muito obrigada, Martinelli, ao Conselho Regional de Farmácia da Bahia por esse convite, né? A farmacêutica Maria Fernanda por estar aqui conosco também. É uma grande alegria poder estar aqui falando para vocês, né? Falando com os farmacêuticos nesse podcast sobre inclusão e acessibilidade à pessoa com deficiência. Né? Eu venho lá de Petrolina, do sertão pernambucano, da divisa com o estado da Bahia, né? Sempre essa relação muito forte com a Bahia, e nós trabalhamos com inclusão de pessoas com deficiência na área farmacêutica desde 2017. Então, é um tema muito caro, é algo que a gente precisa avançar muito na área da saúde de forma global, mas principalmente, né, dentro da nossa profissão. Com certeza, professora. Você é pernambucana mesmo? Sou cearense. Ah, é cearense. Cearense. E apareceu lá como em Pernambuco? Cearense, mas agora com coração pernambucano e baiano também. A divisa. Eu costumo dizer que eu sou Eu costumo dizer que eu sou cearense pernambucano-baiana, quando me perguntam de onde eu sou. Que bacana, que bacana. Maria Fernanda, o Conselho de Farmácia do Estado da Bahia tem sempre dado esses apoios. Como é que está a nossa agenda aí com essa pauta de suma importância que a professora Deusilane desenvolve aí ali em Petrolina? Deusi, seja bem-vinda a esse espaço. Vou pedir licença porque somos amigas já há 9 anos, quase uma década, então não consigo mais chamar de Deusilane, é Deusi, né? Nós somos amigas desde então. Consigo ver seu trabalho, né? Esse caminhar seu dentro do cuidado farmacêutico a pessoas com deficiências, já nesses 9 anos. E devido ao apoio, né, e a sua inserção dentro da Bahia e de Pernambuco, a gente consegue aqui do Conselho Regional dar esse suporte, fazer essa colaboração, até porque ela é coordenadora de um centro de informação sobre medicamento. Eu estou dentro de um centro de informação sobre medicamento que está dentro do Conselho, são setores nessas instituições. Então, desde então, com a educação em saúde, promoção do uso racional de medicamentos, e esse olhar que ela tem para as pessoas com deficiência, a gente consegue trabalhar em coletividade, tanto apoiando os cursos, né, do Farmalibras, que depois ela vai falar um pouco melhor sobre isso, como também na elaboração de livros que são voltados para pessoas surdas. E é um exemplo, né, de farmacêutica, é uma grande referência nessa área. Inclusive, bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é essa sua inserção, né, como farmacêutica, da inclusão, farmacêutica da diversidade. E antes, né, como foi essa sua transição da farmacêutica não inclusiva para a farmacêutica inclusiva? O que tem na pessoa Deusilane que também motivou essa transição? Conta um pouco dessa história. Eu já fico arrepiada só de lembrar dela, mas eu acho que cada vez mais as pessoas elas precisam conhecer sobre isso e entender por que hoje você está aqui e é essa referência. Nossa, eu fico lisonjeada, sempre me emociono quando tenho que falar desse tema e principalmente quando a gente vai resgatar um pouco essa história. Então, eu sou professora da Univasf há quase 11 anos, desde 2013, e nunca tinha trabalhado com inclusão, apesar de conviver com a deficiência desde criança. Minha mãe, ela é cega, ela perdeu a visão quando eu era criança, só que
Eu venho lá do Ceará, né, de uma cidade do interior, onde o capacitismo ele foi introduzido dentro da nossa família e inserido como uma forma de tratar a minha mãe. Então, eu cresci entendendo que a deficiência incapacita a pessoa, e a minha mãe foi limitada, né, de fato. Hoje em dia, ela não consegue nem ao menos fazer uma ligação, né, de telefone sozinha. E aí, com isso, o meu olhar sobre a deficiência sempre foi um olhar, né, de incapacidade. Nunca trabalhei com nenhum público com deficiência, e ao chegar na universidade, na Univasf, me deparei com a disciplina de farmácia social. Né? Eu seria professora, né, e sou professora dessa disciplina desde então, desde 2013, e o tema da disciplina farmácia social me remetia a apresentar aos futuros farmacêuticos a sociedade, né, as pessoas para as quais eles serão profissionais da saúde. E é uma disciplina de primeiro período. Só que a ementa da disciplina ela era toda voltada à introdução à farmácia, a conhecer a profissão farmacêutica. E isso me inquietou e eu comecei a buscar estratégias de inserir dentro da disciplina formas de alcançar a sociedade, para que os estudantes reconhecessem e entendessem para quem eles seriam esses profissionais. E aí, associado, né, a esse desafio de farmácia social, fomos implantar o Centro de Informação sobre Medicamentos, né, desde o início, trabalhando junto com a professora Isabel Dielli. Né? No início, ela ainda não era professora. Baiana e Sariense. Eu me lembro quando eu estive lá, isso realmente é 10 anos atrás, que eu estive visitando vocês duas lá, vocês me apresentaram a estrutura da Univasf, né? Aliás, uma universidade importantíssima ali no sertão pernambucano e também sertão baiano, que vem formando farmacêuticos com bastante competência técnica, que vem ocupando espaços aí, se destacando no cenário baiano. Só para abrir essa fala, professor, e agora estou me lembrando realmente, estou me recordando. Acho que faz exatamente 9 anos. Né? Agora, dia 5 de maio, nós fazemos 9 anos, né? 5 de maio de 2024. Eu conheci o Sim lá. Isso, 5 de maio de 2024, fazemos 9 anos do Sim Univasf. Eu me lembro que eu saí de lá encantado, falei com Maria Fernanda, você tem que fazer a ponte com as meninas lá da Univasf, que o negócio lá tá acontecendo. Foi então que em 2017 você deu a oportunidade de que eu participasse de uma campanha do uso racional de medicamentos na cidade de Campo Formoso. Isso. E aí 2017 já? Em 2017. E aí eu pude ir tanto com Isabel quanto com Deusi lá em Campo Formoso para poder participar de uma feira, de uma campanha do uso racional de medicamentos. E foi lá que eu vi também o início desse trabalho, em que os estudantes do Centro de Informação da Univasf já começavam a se comunicar com pessoas surdas em Libras. E aquilo ali foi encantador. Isso. Aí já foi um pouquinho mais adiante, né? Teve todo um percurso anterior. A gente implantou, sim, em 2015, e dentro dessa perspectiva de ser um centro de informação voltado a atender a sociedade. A gente tem no nosso país, Maria Fernanda conhece bem a realidade, né, dos centros de informação. A gente tem muitos centros de informação dentro de hospitais, ou voltados a atender os profissionais da saúde. Né? Então, centros voltados à comunidade, eles são poucos. Então, eu acho que muito influenciado pela disciplina de farmácia social, por esse foco social, a gente iniciou, teve como foco realmente de trabalho, público-alvo do Sim, a sociedade em geral. E aí, abrimos o nosso Sim 2015, então desde então a gente já foi atrás, como a gente está nessa região, né, de divisa de estado, Petrolina, Juazeiro, já entramos em contato com Martinelli, né, que na época já estava aqui no Conselho Regional da Bahia, e era
o Conselho Regional da Bahia, Conselho Regional de Pernambuco, então já foram os apoiadores para a implantação do SIM lá em 2015. 2016, nós fizemos uma nova campanha, né, pelo uso racional de medicamentos, porque como nós inauguramos o SIM no dia 5 de maio, que é o Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, acabamos fazendo sempre ações nessa data. 2016 fizemos uma campanha e fizemos tanto em Juazeiro, Bahia, como Petrolina. Já tínhamos esse cuidado de estar nos 2 estados. E aí chegou um grupo de surdos e nós não conseguimos atender. Foi uma frustração geral. Vários estudantes no SIM, os estagiários, e eles se sentiram muito frustrados. Como que nós somos um SIM voltado à sociedade e nós não conseguimos atender a sociedade que precisa do atendimento? Porque nós não conseguíamos falar em Libras, nós não tínhamos tradutores e intérpretes, e essas pessoas chegaram e elas saíram sem a informação confiável, sem a informação segura, que é o lema, que é o foco do trabalho do SIM. Então, foi uma frustração geral. A partir daí, eu lembro muito bem de um aluno específico, que é até importante a gente dizer o nome, claro. Magadiel, era nosso estagiário. Eu lembro dele. Lembra? Lembro. Ele estava, realmente, assim, ele sempre foi muito ativo. O Magadiel era de uma energia muito forte, de uma paixão realmente muito forte. E até hoje, hoje ele já é farmacêutico. E aí, Magadiel, ele não podia me ver, que ele ficava me cobrando. Professor, e aí? Como que a gente vai tornar o SIM, o serviço do SIM, inclusive as pessoas surdas? E aí, eu acho que ele me perturbou tanto, ele não me deixava quieta, realmente. Era todo... Se ele me visse a 50 metros de distância, ele já começava, professora, e o pessoal de Libras? E aí, eu acho que ele me venceu pelo cansaço. Quando a gente está atribulado nas nossas funções, nas nossas atividades diárias, e tem um estudantezinho ali, estudantezinho assim que eu digo afetivamente, um estudante Sim. ali provocando, com uma questão em foco, ele sempre é uma motivação para poder a gente dar continuidade a algum tipo de trabalho que a gente não tem tempo para fazer, mas aí eles conseguem, de alguma forma, mobilizar e motivar. É bem importante esse comentário, Maria Fernanda, porque eu costumo... sempre os alunos chegam para os professores e acham que eles não têm poder nenhum. E eu digo o quanto os estudantes eles têm poder. Se eles querem algo, eles vão conseguir. E vou lhe dizer uma coisa. Você fazendo esse comentário, eu me recordo que todas as vezes que eu estive no Centro de Informação sobre Medicamento do Conselho, todas as vezes que a gente mais teve trabalhos que geraram reconhecimento e que realmente foram, de alguma forma, efetivos para comunicar com a sociedade, foi quando a gente tinha estagiário. Sim. E é um campo de conexão, é um campo de motivação, e da gente trazer alguns aspectos que, em geral, como eu falei anteriormente, a gente não consegue pensar se a gente está nessas atividades ali do dia a dia, né? Acho que os estudantes, ele traz um espírito de mudança, né? Ele tem, acho que, um sangue novo mesmo ali, cheio de energia, cheio de vontade. Necessário, né? Que às vezes a gente precisa. Com certeza. Precisamos. Então, esse estudante, particularmente, ele foi a força, realmente, ele que motivou para que a gente tornasse o SIM, o primeiro centro de informação sobre medicamentos do Brasil, e a gente já procurou, nunca identificamos nenhum SIM no mundo, que tem acessibilidade linguística para surdos. Nem no Brasil, na América Latina, nem... Na América Latina a gente tem certeza que não tem. Tem certeza que não. Aqui também, no Brasil, não tem. Fiz, há uns 4 anos atrás, um levantamento sobre o perfil dos centros de informação do Brasil.
e somente o Sim Univasse, ele realmente é pioneiro. E aí, pensando nessa questão e fazendo uma leitura, né, desse histórico, desse caminhar que você traz em datas, 2015, o Sim, ele nasce, e é muito coincidência, né, não sei se é uma coincidência ou não, né, meu marido, ele sempre diz que não existem coincidências. Em 2015, a gente também tem a lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão, que ela começa no Brasil ela foi promulgada e depois ela começa a ser inserida, né? As pessoas elas começam a se aproximar mais da temática. Como é que se deu isso, né? Depois que você viu, identificou, e aí você observou lá que já tinha uma legislação, por ser pioneiro, acredito que não tinha outras referências, foi um caminhar talvez um pouco duro, né? Por causa disso, tanto da proximidade da lei, e a exigência que a gente sabe que também nas universidades hoje é obrigatório você ter intérpretes em Libras. Como é que se deu isso, essa sua aproximação com o que já existia de aspectos regulatórios e essa construção, esse início? Então, quando a gente foi buscar, né, lá em 2016, nós descobrimos, nós estávamos dentro de uma universidade que já trabalhava com inclusão, mas como eu não tinha sensibilidade para isso, né, eu acho que é bem importante que eu não era sensível mesmo, né? Então eu não tinha essa sensibilidade, eu não estava aberta à inclusão. Então eu descobri que lá na Univasf já tinha um núcleo de acessibilidade e inclusão inserido e muito forte, né? Depois da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, então a gente percebe que a inclusão das pessoas com deficiência, ela começou a ser trabalhada no Brasil de uma forma mais humanizada a partir de 2015, com essa lei. Porque antes, o que ocorria? As definições, inclusive, de pessoa com deficiência era dentro de um perfil biomédico, como se a deficiência fosse uma doença e que aquilo a pessoa está incapacitada. Patologizante. Totalmente. E aí, quando veio a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, a gente, né, denomina de LBI, ela trouxe uma definição que a gente chama de um modelo social para a deficiência, onde ela traz que a pessoa com deficiência, seja ela mental, intelectual, deficiência auditiva ou deficiência visual, ela, em interação com as barreiras que existem na sociedade, ela não consegue realizar as ações, as atividades em igualdade com as demais pessoas. Então, não é a deficiência que limita a pessoa, são as barreiras sociais, são as barreiras que existem na sociedade. Então, essa lei, ela trouxe esse olhar social e ela começou a trazer mudanças realmente para a sociedade. Então, as pessoas com deficiência, elas começaram a sair das suas prisões domiciliares, que elas viviam excluídas, né? Inclusive, o ano passado, acho que foi no início desse ano, teve em Salvador, no início de 2024, teve um encontro de pessoas com deficiências aqui em Salvador, no Farol da Barra, e meu pai, ele é uma pessoa com deficiência, ele usa cadeira de rodas para se locomover, por uma questão de saúde, né? Ao longo do tempo ele foi desenvolvendo diabetes, ele tem diabetes, e aí com isso todas as outras questões relacionadas a diabetes, inclusive torná-lo uma pessoa com deficiência. E me chamou a atenção porque eu estava andando pela orla, né, da Barra, e vi várias pessoas usando cadeira de rodas e indo de encontro lá para o Farol da Barra. Eu nem estava sabendo por acaso, eu estava passando por lá e vi. Então, pensando nessa perspectiva, né, de quase uma década já, e o encontro de pessoas com deficiência acontecer em um local aberto, onde as pessoas podem entrar e sair dos ônibus, que isso não é fácil.
como meu pai, ele tem deficiência, eu sei como isso é difícil, né? Até a nossa levar ele de carro para algum lugar, né? Imagina você ter que subir num ônibus. E aí a gente sabe que o IBGE ele já traz que são aproximadamente 20 milhões de pessoas com deficiências no Brasil, né? E o trabalho de vocês, ele está voltado mais no aspecto da pessoas surdas, né? E aí e você já traz uma bagagem das pessoas com deficiência e um foco específico para as pessoas surdas. Conta um pouco, se vocês já têm estimativa de quantas pessoas no Brasil possuem esse tipo de deficiência e como é que tem sido o desenvolvimento desse trabalho. Então, é bem importante esse teu comentário, né, sobre esse encontro, né, antes de responder tua pergunta, porque a gente vem percebendo, não sei se é porque eu fiquei mais sensível a esse tema, mas a gente vem percebendo depois de 2015 que os espaços vão se abrindo, né, para as pessoas com deficiência, e a gente chega a ter espaços sociais, a gente vê nos eventos culturais, tem que ter acessibilidade. Antigamente, inclusive, né, há uns 4 anos atrás, a gente só encontrava, quando a gente queria sair com meu pai, a gente só encontrava espaços para sair com ele sem a cadeira de rodas em espaços da área da saúde, instituições de saúde. Mas aí agora, por exemplo, se a gente quer ir num restaurante, alguns restaurantes já têm a disponibilidade da cadeira de rodas, então a gente não precisa, a família não precisa levar cadeira, né? Se não pode, porque às vezes o carro ele não tem, né? Às vezes não tem um carro, ou quando tem um carro a gente não consegue botar a cadeira de rodas por uma série de situações, né? E aí já tem alguns outros locais, né? Como, por exemplo, casa de material de construção, já tem, shopping tem, então facilita muito. É bem importante, se você entrar buscar a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem vários capítulos relacionados a cada área social. Então, vai ter um capítulo voltado a transportes, um capítulo voltado à educação, um capítulo voltado à saúde, e é muito importante que a sociedade como um todo conheça, porque essa lei, ela ainda não está sendo totalmente cumprida, mas ao longo desses anos, as pessoas com deficiência já sabem que ela existe e elas estão cobrando. Então, cada vez mais, as pessoas estão atentas aos seus direitos e vão cobrar, e vai cobrar de todos os estabelecimentos, seja um restaurante, seja uma escola, seja uma farmácia, seja um hospital. Então, nós precisamos estar atentos porque nós precisamos viabilizar a acessibilidade, né? E aí, voltando à tua pergunta, né, por que nós fomos trabalhar com foco em pessoas surdas? Bem, como nós trabalhamos com centro de informação sobre medicamentos, e tivemos a situação do grupo de pessoas surdas que nós não conseguimos atender, nós percebemos nesse público uma questão muito forte com a informação. A pessoa com deficiência física, a gente se comunica com ela, não tem problema de comunicação, né? As outras deficiências, a gente pode ter estratégias para tornar inclusivo, para tornar acessível uma deficiência intelectual, uma deficiência visual, mas a deficiência auditiva, com destaque à pessoa surda, que se utiliza da sua própria língua, porque a pessoa surda, ela não tem, né, nenhum grau de audição. Então, ela é surda, e aí o que ocorre? Ela está inserida dentro de uma cultura própria e ela tem uma língua própria. As pessoas surdas, geralmente, muitas pessoas surdas não gostam de ser intituladas como pessoa com deficiência, porque elas reconhecem que é um modo de viver diferente. Assim como a gente vai para os Estados Unidos, para a Europa, que tem línguas diferentes, o surdo tem sua própria língua. Verdade. E agregada à sua língua, existe uma cultura, né? Então, o surdo, ele tem uma língua. A gente escuta muito falar linguagem de sinais. Não é linguagem de sinais. É uma língua que tem gramática, que tem estrutura própria.
não é gesto, não é mímica. Então, as pessoas fazem muita chacota, fazem muitas brincadeiras, capacitismo, né? Discriminação. Mas o surdo, ele tem uma identidade cultural muito forte. E para que a gente possa acessar o surdo, para que o surdo ele tenha acesso à informação em saúde adequada, a gente vai ter que prestar informação dentro da sua língua. Imagine se vier uma pessoa dos Estados Unidos, né? Um americano para cá, um italiano. Como que a gente vai passar a informação para ele de forma segura? Dentro da sua língua. A mesma coisa com a pessoa surda. Inclusive, ocorreu uma situação lá em Petrolina de um surdo que ele foi atendido numa UPA, ele sofreu um acidente e ele chegou na UPA visualmente bem, só que ele estava um pouco confuso e gesticulando, né, sinalizando em libras, e confundiram ele com uma pessoa bêbada. Achavam que ele estava alcoolizado. Ninguém sabia libras, então não conseguiram identificar que ele era surdo. Simplesmente deram glicose, né, aplicaram glicose venosa nele e mandaram ele para casa. 2, 3 dias depois, ele faleceu, porque ele tinha tido um traumatismo craniano e ele foi negligenciado, o atendimento não foi feito de forma adequada e ele foi um traumatismo silencioso, que a princípio ele não teve sintomas evidentes, mas ao longo, né, das 48 horas, 72 horas seguintes ao traumatismo, ele veio ao óbito. E aí a gente fica pensando, nossa, por falta de comunicação, né? Se os profissionais conseguissem identificar que ele era surdo, com certeza isso não teria acontecido. Professora, a questão da acessibilidade, eu vi até a Maria Fernanda falando, né, sobretudo as pessoas dos cadeirantes, a gente tem uma norma dos estabelecimentos de saúde que é necessário, né, para a vigilância sanitária liberar um alvará, que você faça essa acessibilidade para os cadeirantes, né? Então tem uma rampa, essa rampa não pode ser muito inclinada e tal. Essa questão do surdo, das pessoas surdas, né, realmente é uma coisa que a gente precisa trabalhar. As universidades, as faculdades, sobretudo dos cursos de saúde, já começam a desenvolver algo para esse atendimento, para esse acolhimento aos pacientes com essa deficiência? Então, olha, você tocou assim em um ponto muito importante. Por quê? A gente tem, as pessoas visualizam muitas vezes a deficiência através da deficiência física, né? Acham que ter acessibilidade para entrar com cadeira de roda, ter rampa, ter espaços acessíveis de forma arquitetônica é o suficiente. Mas a gente precisa romper com as barreiras informacionais e atitudinais, né, para que a gente possa alcançar o público surdo. A LBI, ela traz que todo estabelecimento, né, de saúde, ele deve atender o surdo na sua própria língua. Mas não a tem... A lei deixa claro isso? Deixa, mas ela não traz formas disso acontecer, e isso não é obrigação. O Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária não cobra, não existem outras formas de cobrança, então isso não se efetiva. A universidade, a Libras, né, a disciplina de Libras, ela não é obrigatória nos cursos de saúde, ela só é obrigatória em licenciatura e em fonoaudiologia. Então, a gente, como o Ministério da Educação não obriga, os cursos não trazem, né, a disciplina como obrigatória, ela só tem que ser optativa. Então, quando a gente trabalha com pessoa com deficiência, a gente geralmente foge, né? Na verdade, a gente busca fugir de trabalhar com essas pessoas, principalmente quando requer de nós o aprendizado de uma nova língua. Isso é muito difícil, se nos tira da zona de conforto, então eu prefiro deixar para lá. Então a universidade não é diferente,
né, dos outros ambientes. A gente encara essa dificuldade todos os dias. Lá na Univasf, no curso de farmácia, a gente tentou colocar a disciplina de Libras como obrigatória, mas, infelizmente, não foi aprovado. O ano passado, a gente tem uma colega nossa também, farmacêutica, do município de Jequié, que ela já tem um trabalho lá no município com Libras, né? Eu a conheci, né? Convidei a mesma para fazer um curso aqui em Salvador para os farmacêuticos, estudantes de farmácia. Teve uma procura sensacional, a gente lotou o curso, as pessoas gostaram bastante. Então, isso evidencia também que nós, farmacêuticos, queremos aprender mais, né? E como buscar, aonde buscar, né, essas informações, um curso voltado para a área de saúde, sobretudo para os farmacêuticos. Existem esses cursos hoje, são ofertados em alguma instituição aqui no Brasil ou não, porque, como Maria Fernanda colocou, e você traz os dados aí, nós temos quase 18 milhões ou 20 milhões de brasileiros com a deficiência auditiva, né? Então, assim, você tem um mercado carente de pacientes que necessitam desse atendimento. Então, com certeza, precisa de pessoas capacitadas, né? Você tem essa informação, por exemplo, amanhã eu quero fazer um curso de Libras, eu quero atender na minha farmácia comunitária, colocar esse atendimento e divulgar que eu tenho esse atendimento. Onde eu vou buscar esses cursos, como me aprimorar nessa língua nova? Então, são quase 3 milhões, né? 20 milhões são de pessoas com deficiência de uma forma geral. 20 milhões, corrigindo, Geral, 20 isso. milhões são pessoas com deficiência de uma forma geral. Isso. E auditiva, no Brasil... Aproximadamente 3 milhões. Pronto. A gente tem que ter... Essa é uma parte bem sensível. A gente tem que ter muito cuidado onde a gente busca cursos, né, de Libras. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas não qualificadas ofertando cursos de Libras, né, no nosso país inteiro. Como a gente tem uma legislação muito nova, né, que não tem nem 10 anos, a Libras é uma língua também que foi oficializada no Brasil em 2002, então ela tem um pouco mais de 20 anos, então é tudo muito novo. Quem trabalha com Libras tem crescido muito profissionalmente, então a gente tem visto muitas pessoas ofertarem cursos sem que ela tenha qualificação. Então, para ser professor de Libras, minimamente eu tenho que ter o curso de Letras Libras. Se eu não tiver o curso de Letras Libras, eu não posso ministrar, fazer qualquer curso. Então, a gente tem que primeiro ter muito cuidado com qual profissional a gente está buscando essa formação. Nós fizemos um curso de Libras para farmacêuticos pelo parceria Univasf com o Conselho Federal de Farmácia. A gente vai já explicar um pouquinho melhor de como chegou isso, mas hoje tem esse curso disponível? Está disponível na plataforma EduFarma. Todo farmacêutico do Brasil pode fazer o curso de Libras para farmacêutico, curso básico de Libras para farmacêutico, pela EduFarma. Inclusive, tem uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que trata da questão da atuação do farmacêutico com pessoas com deficiência, né? Acho que é importante trazer isso, porque é uma conquista e talvez seja o único sistema conselhos que tenha essa resolução específica para essa população. Isso. O link do curso vai estar na descrição do vídeo no YouTube. Acessem. E é bem importante a gente falar do curso, porque a gente tem o curso de Libras para farmacêuticos, totalmente online, né? Um curso virtual de 45 horas. E ao final do curso, eles fazem, os cursistas, eles fazem uma prova virtual para adquirir a sua certificação. E a gente começou ano passado a fazer um projeto piloto para fazer a certificação prática presencial. Então, eu já faço esse convite para você, Martinelli, para o Conselho Regional da Bahia nos apoiar no sentido de sensibilizarmos os farmacêuticos da Bahia a finalizar. A gente tem mais de 7.300 farmacêuticos inscritos no curso de Libras, no Brasil inteiro, mas a gente não tem tantos farmacêuticos que finalizam.
a gente precisa estimular que os farmacêuticos finalizem o curso para que a gente possa ofertar a modalidade de certificação prática. Como que é isso? A gente vai fazer durante o fim de semana uma manhã de revisão, de aula prática, e depois a gente vai fazer um teste prático, né? Porque é uma certificação prática para que ele receba o certificado em qual nível de Libras ele está. E aí tem toda a categorização, se ele está no nível mais básico, intermediário ou avançado, ou se ele já está fluente em Libras. Então, nós vamos tornar essa certificação viável para todos os farmacêuticos do Brasil, mas é importante que a gente tenha um número mínimo de farmacêuticos que finalizem o curso virtual, que a gente veja que eles têm interesse para que a gente possa ofertar a certificação prática. E é bem importante isso, porque tem um projeto de lei tramitando de forma no âmbito federal para tornar, né, critérios de desempate em concurso para as pessoas que têm comprovadamente formação em Libras. Então, a gente está aguardando que esse projeto ele se torne uma lei, mas a gente tem uma forte expectativa de que isso seja aprovado. Então, se eu tenho um curso de Libras, se eu tenho uma certificação prática, isso vai gerar pontuação em concurso. Isso é importante, muito importante, né? Ainda mais hoje, as pessoas estão fazendo bastante concurso, terminam empatando ali na disputa, e você tem uma formação dessa, e é disponibilizado de forma gratuita, né? Pelo Conselho Federal de Farmácia, Univasf. Então, é preciso as pessoas se inscreverem no curso e finalizarem. A gente tem essa dificuldade aqui também com o curso de vacinas, né? Se inscreveram aqui no estado da Bahia algo de torno de 2 mil colegas farmacêuticos, apenas 180 finalizaram o curso. E aí agora a gente está até lutando para entrar na atenção primária nas campanhas de vacinação, e a gente vai precisar de farmacêuticos capacitados. E cadê eles? Nós precisamos, a categoria precisa entender que é necessário buscar sempre se capacitar. E essa questão de Libras é uma coisa interessantíssima, porque a gente tem visto realmente, de certo tempo para cá, os eventos já contando com esse intérprete, né, em palestras, em eventos governamentais. Até shows. Né? Até shows. Então, a gente observa que há realmente, né, uma cobrança da sociedade, né? Como você colocou. Sim. Muito bem. E se o farmacêutico ele puder fazer esse diferencial, eu acho que é uma coisa bacana. O ano passado eu recebi uma colega do estado de São Paulo, que ela veio também procurar aqui o Conselho da Bahia para encampar uma campanha para as caixas do medicamento para as pessoas com deficiências de visão, né? Que ela tinha um alto relevo. Eu achei interessantíssimo, inclusive nós gravamos com ela retornou a São Paulo, não sei, acho que recentemente eu vi uma publicação com relação a isso também. Então o pessoal tem se movimentado, né? Para identificar que medicamento a dose, né? A posologia, como deve ser administrada. Então, imagine só você ter um farmacêutico que se dirige a uma farmácia comunitária com uma deficiência auditiva e você, como é que você vai orientar ele? Né? Exatamente. Como é que você vai orientar ele? Você conhece alguém que já implementou isso no Brasil, professora, que tem esse serviço na farmácia, que divulga esse serviço? Então, a gente tem vários farmacêuticos, inclusive surdos, né, no nosso país. Sim. Nós temos farmacêuticos surdos, as pessoas surdas, elas estão em todos os ambientes, né? E eu acho que nos últimos 10 anos, eles estão cada vez mais inseridos em todos os espaços. Então, a gente tem farmacêutico surdo e a gente tem já situações de farmacêuticos, inclusive aqui da Bahia, que fizeram o nosso curso, né, o curso de Libras do CFF, lá de Itabuna, que ele fez o curso, ele percebeu a importância, né, de tornar o serviço acessível. Ele, dono de uma farmácia, ele contratou uma empresa
que faz o curso de Libras, a gente conhece, não vou falar aqui para não estar fazendo propagandas, mas ele contratou... Existem. A gente tem dentro da nossa equipe, que faz parte, eu ainda não falei do Farma Libras, né? Mas dentro da nossa equipe, a gente tem pessoas que são professores realmente de Libras, e esse farmacêutico lá de Itabuna, ele contratou essa equipe e fez formação em Libras, curso para todos os seus colaboradores. Né, todos os seus funcionários foram capacitados e essa farmácia ela se tornou referência para a comunidade surda lá na região. Então, isso traz assim, uma esperança realmente que a nossa profissão ela visualize, né, isso de forma cada vez mais forte e faça essa transformação. É importante esse movimento, né, desse farmacêutico empresário. E acredito que ele tinha feito essa contratação porque o curso Farmalibras, se eu não me engano, ele é voltado somente para farmacêuticos, o que está na plataforma EduFarma do Conselho Federal de Farmácia. Não é isso? Isso, o curso é só para farmacêuticos. Existe uma possibilidade de ser aberto para estudantes de farmácia, mas até agora não. E é um curso que ele é aplicado à farmácia. Então, todos os exemplos, todas as aulas práticas, no contexto prático, ele é contextualizado com a vivência inclusive com vocabulário específico para farmacêutico. Para, por exemplo, o medicamento, o termo uso racional de medicamentos, outro exemplo, cápsula, comprimido. Então, para cada termo desse, existe um sinal específico, uma terminologia específica em Libras para poder identificar. Conta pra gente como é que é essa questão, se eu estou equivocada e como é que seria. Então, isso aí é um outro desafio. Para falar sobre isso, eu vou voltar um pouquinho, né, e explicar como foi lá o início do nosso trabalho, que aí eu vou conseguir contextualizar. Lá em 2016, né, quando nós não conseguimos atender aquele grupo de surdos, né, pelo SIM, nós começamos a buscar uma forma de tornar o SIM inclusivo. E aí, tínhamos já o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Univasf, que era já no ano de 2016 para 2017 um núcleo referência no Brasil, e eu não sabia. Né? Então, acionamos o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Na época, eles tinham, a universidade tinha recém-contratado, né, como em concurso público, 2 intérpretes, 2 tradutores intérpretes de Libras. E, coincidentemente, para nossa, né, acho que eu costumo dizer que são, né, no lugar, não é coincidência, a deucidência, né, coincidência divina mesmo. E em final de 2016, um estudante de farmácia, Ricardo, entrou no curso baiano também. Olha só, a Bahia está em tudo, né? Ricardo é lá de Campo Formoso, né, aqui da Bahia. Ele já era intérprete, já era tradutor e intérprete de Libras quando ingressou no curso. E aí, no finalzinho de 2016, quando eu descobri, né, que Ricardo era intérprete, casou com essa necessidade, eu já entrei em contato com ele e, junto com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, nós começamos a trabalhar, elaboramos um projeto e começamos a trazer a inclusão dentro do SIM. De que forma? Primeiro, nós tornamos a campanha pelo uso racional de medicamentos acessível. Então, com tradutores e intérpretes, em 2017, nós fizemos a campanha em 6 cidades, né? 3 da Bahia, 3 de Pernambuco. Nesse ano que Maria Fernanda foi com a gente, acompanhou em Campo Formoso, né? Na cidade de Ricardo. E aí, a gente começou a fazer oficinas sobre o uso racional de medicamentos para os surdos. Nós íamos tanto na escola de surdos, quanto eles iam até a universidade. Então, praticamente todos os meses, a gente tinha essas oficinas. E durante essas oficinas, a gente percebia que o vocabulário para termos farmacêuticos em Libras era inexistente. A gente só tinha sinais em Libras,
para termos farmacêuticos para uns 4, 5 termos. Medicamento, comprimido, poucos. E aí, sempre que a gente ia falar sobre um tema mais específico, como a gente fazer uma oficina sobre anticoncepcional, a gente percebia que a informação não chegava de forma adequada, por mais que a gente tivesse o tradutor, intérprete. Por quê? Porque eu tinha que parar e explicar o que era aquele termo até que ele identificasse. Fazer uma descrição, né? Fazer uma descrição do que seria uma determinada situação. Isso, é como se a gente tivesse em inglês, a pessoa fala uma palavra em inglês e eu não sei o que é, e aí ela vai ter que me explicar o que é. Sim, vai descrever. Né? Então, em Libras, a mesma coisa. Não existe um sinal em Libras. E aí eu tenho que me utilizar de vários sinais, de vários termos, para chegar àquela explicação. E aí a gente percebia que uma oficina que para um ouvinte a gente demoraria meia hora, para o público surdo a gente passava 1h30, 2 horas. Então nós percebemos a necessidade de criar um vocabulário farmacêutico. E aí nessa época foi o primeiro trabalho que a gente começou. Então começamos bem pequenininho, vamos fazer um glossário farmacêutico. E começamos já a criar os sinais, né, na área farmacêutica com os surdos da região. Foi aí, né, isso foi ao longo de 2017, início de 2018, e em 2018 o Conselho Federal de Farmácia, né, na pessoa do professor Tarcísio Palhano, quando estava lá em Petrolina, na verdade em Juazeiro, também Bahia, mais uma vez, no Enfarune, no Encontro de Farmácias Universitárias, ele conheceu o nosso trabalho, que foi apresentado por Ricardo, e ele disse, olha, esse trabalho ele precisa avançar. A gente não pode deixar que um trabalho tão importante, né, com inclusão de pessoas surdas, ele fique só restrito aqui ao Vale do São Francisco. E então, na ocasião, eu não estava, né, eu estava de férias, né, nesse encontro. Ricardo, professor Isabel e Diele estavam lá presentes. O professor Tarcísio entrou em contato comigo e em setembro, né, isso foi em junho, em setembro de 2018, eu fui a Brasília, apresentei o que a gente vinha desenvolvendo na plenária do Conselho Federal de Farmácia e imediatamente o Dr. Walter, né, Dr. Walter Jorge João, que é o presidente do conselho atual até hoje, desde 2018 ele já era, e imediatamente ele se sensibilizou, viu que esse tema era de extrema importância e perguntou se existia alguma resolução, o que já existia nas outras profissões. E aí a gente foi pesquisar e não tinha nada, não existia nenhum trabalho, existia a LBI, mas não existia nenhum direcionamento legislatório, né, de legislação em qualquer outra profissão da saúde. Entre as 14 profissões de saúde, nada existia. Foi aí que foi definido, já nessa plenária, que a gente montasse um grupo de trabalho para criar uma resolução que estabelecesse as diretrizes da atuação do farmacêutico para o atendimento às pessoas com deficiência. E aí nós montamos esse GT, esse grupo de trabalho, participou uma farmacêutica lá do Mato Grosso do Sul que já tinha feito um curso de Libras, já atuava, uma outra Maiara, né, lá do Mato Grosso do Sul, a Ábia lá de São Paulo, que já trabalhava, ela já tinha um conhecimento prévio de Libras e já fazia atendimento em Libras na farmácia que ela atuava. Professora Carla Daniele, que é psicóloga e a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão lá da Univasf, também participou. E aí, juntos, né, com a Comissão de Legislação do Conselho, nós elaboramos a resolução. Né? O professor Tarcísio também fez parte. Em menos de um mês, desde a reunião da plenária, com menos de um mês depois, a gente já estava na plenária de outubro e aprovamos por unanimidade a resolução.
né? Nesse momento, a gente fez, antes de apresentar a resolução, nós fizemos uma oficina de sensibilização, né, aos conselheiros e toda a diretoria do Conselho Federal. Nós fizemos uma oficina, a inclusão começa em mim, sentindo na pele, para que eles percebessem o que era, né, como que a gente poderia tornar a inclusão algo mais efetivo dentro da área farmacêutica. E aí aprovamos a resolução. E aí é muito importante que um dos pontos que a resolução traz é que as pessoas com deficiência, elas estão em todos os ambientes, elas estão em todos os espaços. Então, diante disso, eu não tenho que ter um farmacêutico especialista em o cuidado à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela vai estar no laboratório de análises clínicas, ela está no hospital, ela está na farmácia, ela está na unidade básica de saúde. Então, todos os farmacêuticos, eles precisam estar aptos a atender todas as pessoas, independente dessas pessoas terem ou não deficiência. Então, isso é um ponto bem importante que a resolução traz, mas o Conselho Federal de Farmácia ele não poderia simplesmente criar uma resolução e deixar aquilo ali, né, sem nenhum desdobramento, né, porque não faria sentido. Então, foi aí que o presidente, né, Dr. Walter e o professor Tarcísio fizeram a proposta que nós fizéssemos uma parceria Univasf e Conselho Federal de Farmácia para tornar o projeto que a gente já estava desenvolvendo em Petrolina da criação do glossário, de tornar um projeto nacional. Né? Levamos isso em março de 2019 para a reunião geral do sistema, né, de conselhos. Me recordo. Né, Martinelli estava lá, apresentamos, na ocasião foi uma colaboradora nossa, uma professora lá do IFE, do Instituto Federal de Brasília, fez toda a tradução também durante a reunião, né, ela está terminando o doutorado agora nessa área, ela faz um trabalho voltado para a tradução da bula em Libras, né, que é um trabalho bem inovador e que a gente precisa realmente pensar nisso, como o Martinelli estava falando, né, do trabalho da pessoa que tem deficiência visual lá de São Paulo. A gente precisa fazer com que a bula e as embalagens dos medicamentos elas sejam acessíveis para as pessoas surdas e para as pessoas cegas, né? Então, a gente precisa da bula traduzida em Libras. Né? O pessoal está discutindo agora em tirar as bulas dos medicamentos, né? Imagine. Então, tem uma discussão dessa no Congresso agora para a retirada das bulas, né? Das caixinhas de medicamento. Eu acho isso um absurdo, né? Todo lugar que você tem acesso à tecnologia para consultar a internet, pesquisar, esse acesso não está ainda de forma gratuita para toda a população brasileira. Nós temos carências de acesso, nós temos carência de sinais. Então, são coisas realmente que as entidades precisam ficar vigilantes, né? E eu gostei dessa ideia de a gente comprar essa luta. Você me falou, passou uma coisa comigo aqui, Deusilane, interessante, né? Eu tenho aqui no estado da Bahia, eu conheço uma colega minha farmacêutica que ela é muda. Surda. Desculpa, ela é surda. Ela é surda e eu não sabia que ela era surda. E eu estava viajando no interior e ela começou a escrever e eu comecei a passar áudio para ela porque estava naquele momento, né, com pessoas e conversando e só dava para passar o áudio. E eu passei 1 ou 2 áudios e ela escreve. Só que ela não me sinalizou, né, que ela tinha deficiência. Eu disse, mas que pessoa chata, eu estou passando o áudio aqui, ela não está entendendo que eu não estou podendo escrever, né? O carro estava balançando, enfim. E eu fiquei com aquilo, e aí a conversa morreu e tal. E aí, depois de um certo tempo, ela foi lá no conselho. Mas você não me respondeu, foi falar comigo, né? E daí eu tive a compreensão que ela era surda, né? Olha aí, eu passei uns perrengues com essa colega. E ela era oralizada? Ela falava? Hã? Ela falava? Não, ela escrevia. Só escrevia. Só escrevia. Né? Mas não. quando ela esteve com você, ela falava? Não, ela escreveu.
É porque a gente tem as pessoas, quando as pessoas acham que o surdo não fala, mas a gente tem diversos surdos que são oralizados. Né? Então, o surdo geralmente ele não fala porque ele não escuta. Mas a gente tem muitos surdos. A gente tem uma surda farmacêutica que ela é oralizada, né? Mariana Sarni, que ela atua lá no Paraná. Ela atua numa farmácia comunitária, privada, e ela atende a população oralizando. E ela faz leitura labial. Então, isso é o ideal? Não. Isso acaba trazendo falhas de comunicação, principalmente na questão da leitura labial. Né? Ela prefere, o mais seguro é falar em libras. Mas são estratégias que os surdos vão desenvolvendo para tentar não sofrerem tanto, né? Dentro de uma sociedade que é ouvinte. Né? Nós somos ouvintes. Então, a sociedade reina o ouvintismo, né? Então, o surdo, ele ainda precisa, ele ainda se obriga a se adequar dentro desse mundo ouvinte, então muitos deles são oralizados. Professora, esse glossário que você desenvolveu está disponível, né? Poderia ter sido utilizado hoje de uma forma geral para pesquisa, o Ministério da Saúde, ele acessa esse glossário que você desenvolveu lá no Conselho Federal de Farmácia? Então, o glossário ainda não está pronto. Não está pronto ainda. Aí o que ocorreu? Né? Voltando a essa parceria com o Conselho Federal de Farmácia. Lá em 2019, nós firmamos, né, essa parceria de desenvolvermos o que deixou de ser um glossário, porque a gente estava fazendo um glossário porque era algo pequeno e regional. Quando a gente tornou dentro de um âmbito nacional, a gente passou a fazer um vocabulário. E aí nós escrevemos todo um projeto, criamos parcerias com diversos profissionais no Brasil. Então, nós temos uma equipe de especialistas em Libras, né, que eu falei de Núbia, que ela é professora lá do IFE de Brasília. A gente tem profissionais, pesquisadores e professores da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Professor Marcos é um grande parceiro nosso. Santa Catarina é referência do ensino de Libras no Brasil. Né, de tanto referência na graduação como mestrado e doutorado. A gente tem a professora da Universidade Tecnológica do Paraná, né, Daniele Mick. Temos da Prefeitura de Belo Horizonte, né, Sônia. Enfim, a gente tem professor da área de Libras também da Universidade Federal de Sergipe. Então, nós montamos toda uma equipe, né, de especialistas em Libras e fomos criar esse projeto de forma mais ampla. Então, a gente percebeu que o projeto que a gente tinha feito local, ele precisava ser reformulado. Então, com o apoio do Conselho Federal, e é bem importante a gente relatar que ainda em 2018, em novembro de 2018, houve o primeiro Congresso Brasileiro Saúde em Libras, que ocorreu em Juazeiro, né, da Bahia. De novo na Bahia. De novo na Bahia. Mas, assim, o que ocorreu no Congresso Brasileiro Saúde em Libras? Foi o primeiro congresso, né, onde a gente reuniu profissionais do Brasil inteiro nessa área de saúde em Libras. E aí o professor Tarcísio foi para esse congresso para apresentar a resolução. Ele participou de uma mesa com profissionais, eram representantes da categoria da saúde, né? Então tinha representante do Conselho de Medicina, de Nutrição, de Fonoaudiologia, de Enfermagem e Farmácia, né? Ele representando a farmácia. E nenhuma das profissões trazia nada, né, de relacionado à inclusão dentro da área profissional. E aí ele levou a resolução. E durante esse encontro, né, durante esse congresso, nós firmamos parcerias. Foi aí que a gente conheceu Núbia, Edivaldo, né, que são especialistas da área de Libras, e começamos esse trabalho
de colaboração nacional. Daí a gente foi conhecendo e firmando essas parcerias a partir desse congresso, né? Ano passado a gente teve o 2º Congresso Brasileiro Saúde em Libras, e aí tivemos o encontro da equipe, né, do Pharma Libras lá, com a parceria também do Conselho Regional da Bahia. Nós conseguimos levar, né, alguns dos nossos colaboradores para participar do congresso. E aí, feita essa colaboração, né, de tantos profissionais, a gente tornou viável, né, a execução, realmente, a criação desse projeto. E aí, em 2019, foi um ano onde a gente reuniu o grupo e foi na escrita, realmente, do projeto do vocabulário. E aí, 2020, fizemos todo um planejamento em 2019 e 2020 veio a pandemia. Então, ficamos sem saber como fazer, porque muitos dos nossos trabalhos a gente tinha programado de forma presencial. Então, tivemos que nos reinventar, reorganizar tudo. Então, 2020 foi um ano que a gente teve que reestruturar, né, como que nós íamos trabalhar. Foi aí, então, nessa época, a gente definiu o Pharma Libras como simplesmente a criação do vocabulário. Só que com a vinda da pandemia e toda essa questão do mundo virtual muito mais forte frente a essa pandemia, muito uso das plataformas digitais, aplicativos, né, os cursos online começaram a crescer, aí a gente percebeu que a gente precisava tornar o Pharma Libras algo maior, que não era só o vocabulário. O vocabulário era importante, porque a gente precisava tornar a comunicação na área farmacêutica em Libras mais fluida, né, para que a gente não precisasse explicar tanto um termo, mas a gente precisava também estimular os profissionais farmacêuticos a conhecer mais a conhecer a língua, né, e também criar ferramentas que ajudassem nessa comunicação. Foi aí que a gente definiu criar o curso de Libras para farmacêuticos e também, a partir de estudantes, né, a gente teve 2 estudantes que eram estagiários do SIM, David e Janine, que fizeram a idealização de um aplicativo web. E aí, o Pharma Libras, que a princípio era o glossário, que se tornou vocabulário de âmbito nacional, entrou com mais 2 eixos de trabalho, que foi o curso de Libras para farmacêuticos, que a gente conseguiu finalizar e ofertar ele na plataforma EduPharma em agosto. Nós vamos divulgar, vamos divulgar. Né, já tem quase 2 anos esse curso. Nós vamos divulgar aqui na Bahia, com certeza. Os colegas farmacêuticos baianos irão finalizar o curso. Sim. Irão finalizar o curso, né? Maria Fernanda, você quer fazer suas considerações finais, né, do que a gente, enquanto Conselho Regional de Farmácia da Bahia, continuaremos apoiando, né, esse trabalho belíssimo que a professora Deusilane desenvolve ali na Univasf? Nós estamos sempre por aqui apoiando o trabalho. Eles desenvolvem os trabalhos lá, a gente revisa aqui, a gente faz trabalho aqui, eles revisam lá, então a parceria que não vai acabar. Não se preocupe com isso. Então, estamos aqui sempre, agradecer demais. É sempre uma grande oportunidade de poder lhe ouvir. A gente sempre conhece um pouco mais, em especial sobre todo a contextualização das pessoas com deficiência e como é que nós, farmacêuticos, podemos, né, sair do capacitismo, né, de sermos pessoas capacitistas e fazer essa transição para podermos atender melhor as pessoas, nos comunicar melhor, inclusive, mais uma vez, dizer que o link do acesso ao curso Pharma Libras da EduPharma, do Conselho Federal de Farmácia, vai estar aqui na descrição desse vídeo no YouTube. O Conselho Regional de Farmácia, ele sempre está disposto a fazer essa interlocução, compartilhar informação, divulgar os trabalhos que vocês realizam. Então, conte sempre com a gente
e agradecer. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, professora, porque eu vi o trabalho, início seu ali na Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? Eu acho que eu era conselheiro federal de farmácia a primeira vez que eu fui lá. Você tinha ingressado na universidade, não me recordo muito bem, e eu fico feliz quando eu vejo, né, as pessoas se destacando, sendo referência nacional, né? E num trabalho belíssimo que é a inclusão, né, e acessibilidade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente por você ter aceito esse convite, fazer esse bate-papo aqui com a gente, nesse podcast. Peço aos colegas farmacêuticos que sigam aí o canal YouTube do CRF Bahia. O Instagram está bastante consolidado, né, já com quase 40 mil seguidores, mas é importante participar do Spotify, então dos canais todos de comunicação que o Conselho tem, e não percam essa oportunidade, levem essa aula para a faculdade, levem esse podcast para as universidades, abram discussões em sala de aula, porque é importante a gente envolver, né, toda a parte acadêmica também nesse processo e ter mais colegas farmacêuticos voltados a essa causa, que é uma causa de suma importância para a população brasileira. E eu gostaria que você fizesse também suas considerações finais e, se possível, terminasse aí, né, com a linguagem Libras, dedicando todo o seu amor e o carinho aos farmacêuticos baianos, né? Aproveita e fala o @ no Instagram, quais são os canais que as pessoas podem seguir, onde é que está disponível o material. Perfeito. Agradecer mais uma vez essa oportunidade. Você recebeu uma comenda. Já. Você recebeu uma comenda. Só interromper rapidinho. Você recebeu uma comenda aqui. Nós fizemos sua indicação por esse trabalho sim. belíssimo e você recebeu uma comenda aqui do médico farmacêutico aqui no nosso estado da Bahia. Já, sim. Foi em Essa 2020. Não é brincadeira não, viu? Foi em 2020, né? Logo, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Foi, verdade. Nossa, a história com o CRF da Bahia já está fazendo história realmente, né? Dentro desse História contexto da inclusão. maiúsculo. Sim, com certeza. E eu queria realmente convidar os farmacêuticos para seguir a página do Farmalibras, Farmalibras _. Essa página a gente está atualizando, vai atualizar cada vez mais com alguns vídeos para estimular o aprendizado de Libras também. Então, as atualizações em relação ao projeto, ao programa, né, na verdade. E dizer que em novembro, agora de 2024, nós vamos estar finalizando o volume 1 do vocabulário farmacêutico, terminográfico bilíngue, o vocabulário português Libras. Ele vai constar com 189 termos farmacêuticos, com a tradução, né, com todos os termos em Libras, em português. E vamos também lançar a versão do nosso aplicativo web, Farmalibras, que é um aplicativo voltado a facilitar a comunicação do farmacêutico com a pessoa surda no atendimento na farmácia. Então, vai ser um aplicativo onde o farmacêutico vai utilizar esse aplicativo juntamente com o cliente, com o paciente, e esse atendimento ele vai ser facilitado porque o aplicativo já vai ter várias frases em Libras que vão viabilizar e facilitar essa comunicação. E isso tudo a gente vai estar fazendo o lançamento no congresso lá em Foz do Iguaçu, o Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, que vai acontecer, acho que do dia 6 a 8, se eu não me engano, de 6 a 8 de novembro, lá em Foz do Iguaçu. E também estamos lançando um guia bilíngue sobre o uso racional de medicamentos, descomplicando o uso racional de medicamentos, que também estamos com o apoio do Conselho Regional da Bahia, que esse guia deve ser lançado até junho desse ano, e vai ser um guia bilíngue em português e Libras também. Então, esse material deve estar sendo disponibilizado até meados de junho, julho, para sociedade, então, para facilitar também o atendimento dos farmacêuticos às pessoas surdas. E é isso, assim, agradecer, e você vai fazer imensamente, aí, vai falar, olá. Agradecer em Libras, Muito obrigada ao Conselho Regional da Bahia. A gente não tem ainda o sinal do Conselho Regional da Bahia, está
fazendo parte do vocabulário, então esperem, né, que a gente vai ter o sinal, né, do Conselho Regional da Bahia. A gente está catalogando, fazendo o mapeamento dos sinais do que já existe na comunidade surda. Vamos ver se já existe algum sinal, né, para Conselho Regional de Farmácia. E a gente vai estar, né, lançando, então, é muito importante que vocês sigam todos os trabalhos do Farmalibras, fiquem atentos, sigam também o sim.univasf nas redes sociais. A gente faz muito trabalho de informação com acessibilidade em Libras e estamos, de fato, à disposição, né, dos farmacêuticos e de todos os profissionais da saúde e também da sociedade que precisarem, né, de qualquer trabalho voltado à inclusão, à acessibilidade de pessoas com deficiência, mas de forma mais focalizada na questão da pessoa surda, né, por conta dessa questão da informação, que vem sendo o nosso foco de trabalho. Então, obrigada ao Conselho Regional da Bahia por essa parceria. A gente vai seguir sempre acionando vocês, buscando essa parceria, porque a gente não faz nenhum trabalho sozinho. Com certeza, professora. Me lembrei agora do seu aluno, né, que você encontrou lá no corredor da universidade, pedindo para vocês começar esse trabalho, né? Quando ela falou assim, a gente vai continuar, né, perturbando um pouquinho o Martinelli, né? É isso. Eles vencem pelo cansaço, né? Eu aprendi com o meu aluno. E você está vencendo e aí eu faço isso também? Com o conselho também. Tá bom. Obrigada.